Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 412 e a questão ainda é a de número 361, né, onde nós estamos tratando do esmiuçamento da mesma pergunta que Kardec fez aos bons espíritos: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Que eles respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem, né? O ser humano em processo, ou melhor, o ser em processo de evolução, tanto homem quanto mulher. Então nós podemos dizer que a imoralidade é um conjunto de falta de intelecto e de moral. A imoralidade é um conjunto, é um aglomerado. Você entendeu? De falta de moral e falta de intelecto. O que, por ser uma imoralidade, não deixa de ser um atributo do espírito inferior. Por que um atributo do espírito inferior? Porque você há de convir comigo que a moral é um atributo, a moral positiva é um atributo, é uma conquista do espírito mais adiantado. O intelecto assim, mais evoluído, o intelecto para o bem, ele é um atributo do espírito mais adiantado. Mas a imoralidade, que é o conjunto da falta de intelecto e falta de moral, é um atributo do espírito mais atrasado. Porque tudo é atributo. O indivíduo, ele conquista. O indivíduo, ele, de tanto batalhar naquela questão, ele logra êxito. Então, por exemplo, aquele que tem muita inteligência, aquele que tem muito entendimento, aquele que tem muita compreensão, mas que não usa para o bem, principalmente o entendimento e a inteligência não usada para o bem, ele, usando-a para o mal, ele entra na questão da imoralidade. Porque ele está usando o intelecto, ele está usando aquela inteligência para o mal, ele está usando aquele entendimento, aquele conhecimento para o mal. Como um professor, como um escritor, né? Como um engenheiro químico. Imagine só, o engenheiro químico, ele tem uma inteligência fora do comum, fora do normal. Tanto é que os cientistas, gente, nós temos que rogar muito a Deus e pedir muito a Deus que ilumine os cientistas. Vocês sabem por quê? Olha só para você ver onde o esmiuçamento vai, onde nós procuramos
fazer com que as pessoas raciocinem. Nós nos encontramos no corpo físico, mas depois eles que pagam. Não vamos pensar nessa questão depois eles que pagam. Vamos pensar nesta questão que eu estou dizendo. Ó. Por exemplo, um cientista, então lá tem engenheiros químicos, tem tudo na manipulação de fórmulas medicamentosas. Então são seres inteligentes, são seres que têm uma compreensão muito grande, têm um entendimento muito grande, entendeu? Isso tanto na área do intelecto quanto da moral. Você já imaginou, por exemplo, o médico prescreve determinado medicamento para você, intravenosa. Mas e se aquele medicamento ele veio já de fábrica lá da Anvisa? E se veio aquele medicamento já alterado, a fórmula? O que eu quero dizer é o seguinte: um engenheiro químico lá dentro, um cientista químico, responsável por essas fórmulas no laboratório. Você já imaginou se ele altera as fórmulas daquele medicamento, transformando aquela fórmula de positiva em negativa? O que eu quero dizer? Em vez daquele remédio curar, ele mata. Pensando de uma outra forma, só para você entender. Em vez dele colocar realmente a substância medicamentosa, a curativa, ali naquele processo todo, ele coloca chumbinho ou ele coloca era rato. Ele está usando o intelecto dele, aquela inteligência, ele está usando todo aquele intelecto dele para o mal. E mata milhões de pessoas no mundo. Até descobrir, já morreu muita gente. Então, gente, nós vivemos na mão dessas pessoas. Nós nos encontramos no corpo físico, graças a Deus, graças a Jesus, mas graças a esses seres também, porque se eles quiserem acabar com a humanidade, é só eles modificar a fórmula desses medicamentos que a gente faz uso e a gente vai tudo lá para as regiões, deixa para lá, né? Então, intelecto, pessoas que compõem músicas edificantes, músicas clássicas como Frederico Chopin, Tchaikovsky, Beethoven, Bach, né? E muitos outros que ali trabalharam naquelas partituras e tudo mais, e compuseram, acho que compuseram, não, compôs aquelas músicas, né? Clássicas, que compôs mesmo as músicas clássicas. Então isso é intelecto, mais inteligência. Agora, tem determinados tipos de músicas no mundo que é intelecto inspirado pelas trevas, mas a moral no nível baixo. Porque a moral ela não se mistura com o intelecto desequilibrado. Olha só para você ver como são as coisas. A pessoa tem uma moral, a moral dele é muito baixa. Não é a moral do indivíduo que é baixa, é o intelecto dele é que é baixo. Porque a moral é como, por exemplo, assim, ó, intelecto e moral. É a mesma coisa que dois polos no fio de energia. Um é positivo, outro é negativo. Se juntos os dois, acende uma lâmpada.
Então, a moral é aquilo que eleva. O intelecto assessorado à moral nos eleva muito mais. Mas só o intelecto sozinho, a tendência é que o indivíduo caia ladeira abaixo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com certas questões, entendeu? Porque as coisas não são assim como as pessoas imaginam, como as pessoas pensam. Existe muito mais complexidade, mais relatividade, onde nós entendemos que cada caso é um caso. Então, isso está relacionado à moral do espírito mais adiantado. Quanto mais adiantado, quanto mais evoluído, mais esplêndido. Quanto mais atrasado, aquilo lá é moral dele desequilibrada. Você viu que é desequilibrada. Por que desequilibrada? Porque faz parte do espírito mais primitivo. Então o espírito assim mais inferior, ele não tem a moral elevada, ele ainda não possui a moral elevada. E ele não possui o intelecto mais elevado. Em certas fases evolutivas, ele é movido mais por impulso, mais por instinto de preservação, de conservação e tudo mais. E gradativamente, conforme ele vai evoluindo, é que ele vai logrando êxito através dos seus esforços, o que não deixa de ser considerado um atributo do espírito, tanto o intelecto quanto a moral, positivo, quanto a imoralidade também não deixa de ser um atributo do espírito, porque aquela imoralidade ele a conquistou. Ele a conquistou. Você entendeu? Porque ele teve que raciocinar, ele teve que inverter as polaridades da inteligência, da compreensão, do entendimento. Ele usou para o mal aquele intelecto. Então, esses escritores que escrevem livros pornográficos, livros que, em vez de evangelizar a humanidade, desvangeliza a humanidade. Sabe? Esses discursos de ódio, essas coisas todas assim que atacam a sociedade, desmoralizando esse, desmoralizando aquele, isso tudo faz parte da desmoralidade. É a desmoralidade que no final transforma-se numa desmoralização total. Então, esses escritores que escrevem livros, que se você jogar no lixo, o livro devolve para trás. Ali faltou, ali sobressaiu, sobrou intelecto e faltou moral. Só que usado para o mal. Devido ao orgulho, devido ao egoísmo, devido à falta de humildade, à falta de aceitação. Aí você pode dizer assim, mas esses seres, eles podem agir dessa forma, intuído pelos espíritos das trevas e tudo mais? Sim, eles podem agir sobre a influência. Essas almas aqui no corpo físico, eles podem agir sobre a influência desses espíritos.
Por que que pode? Porque semelhante atrai semelhante. Porque aquela alma aqui no corpo físico, moralizada, de moral digna, plena, excelente, ele não permite ser mistificado. Então, se alguma inspiração negativa lhe aproxima, é óbvio que ele vai repeli-la. Você entendeu? Então, tudo que é construído para o mal, falta a moral. Tudo que é construído para o mal foi construído por seres menos evoluídos, seres mais atrasados. E tudo que é construído para o bem, principalmente o bem da coletividade, foi elaborado por seres de tanto intelecto, assessorado pela moral equilibrada. Olha só para você ver, isso é obra de espíritos mais evoluídos, mais adiantados. O que não deixa, como eu já disse, desse processo todo ser atributo do espírito. Porque o negativismo também é um atributo do espírito. Vamos assim simplificar. Aquele mal que a pessoa possui é um atributo dele. Por mais que não é eterno. Por mais que não seja eterno. Mas veja bem, o ódio é um atributo do espírito, da alma. O rancor, o ressentimento, o não perdão, a arrogância, a ilusão, as fantasias, a prostituição. Tudo que não presta é atributo daquele ser sem moral, que possui mais intelecto, mas que possui e que também possui menos moral. Porque, como eu disse, a moral é que equilibra o intelecto, levando o indivíduo a agir com bom senso e com razão. Agora, por que o mal, o rancor, o ódio é também um atributo da alma, do espírito? Porque ele teve que alimentar aquele sentimento negativo para que ele pudesse dominar aquela matéria, aquela energia, por um certo período em sua evolução. É um atributo que não dura a eternidade com ele. É um atributo passageiro. Quando ele mudar de vibração, quando ele cansar e que ele optar pelo bem, aí ele vai perder aquelas qualidades má. Aí o que vai acontecer? Ele vai lutar pela conquista do amor, pela conquista da solidariedade, da compreensão, do entendimento e de várias outras qualidades. O que também o amor, o bem, é também um atributo do espírito, porque ele batalhou para conquistar, só que é diferente. O bem, como atributo do espírito, é diferente do mal, do ódio, do rancor, que também é um atributo daquele espírito que ele batalhou para mantê-lo
durante aquele período de ignorância que se encontrava. Sabe por quê que existe uma diferença? Porque o atributo do bem, ele é eterno. Uma vez que você o conquista, nunca mais você o perde. O atributo do bem. Diferente do atributo do mal, atributo do ódio, atributo do rancor, do ressentimento. É um atributo passageiro que quando você cansa de agir na ignorância, você batalha para conquistar o amor, você deixa de lado aquele atributo que até naquele momento você com ele conviveu muito bem, vamos assim dizer, graças a Deus. Então, o atributo do mal não é eterno. Ele só está sendo considerado aqui por nós atributo porque tudo aquilo que nós amealhamos é uma conquista. Mesmo que passageira, é uma conquista. Mas o bem não. O bem, ele não é passageiro. O amor não é passageiro. Você o conquistou por toda a eternidade, ele nunca mais se desvencilha de você. Ah, mas e se na próxima existência eu falhar e nesta eu me arrependi de praticar o mal e eu conquistei o amor, o atributo do amor e tudo mais, mas na próxima eu me engajo novamente no mal. Mas o amor continua ali no teu eu em estado latente. A hora que você menos percebe, você é pego jogando um pedacinho de pão a um animal, jogando uma tirelinha aos pássaros, colocando uma aguinha para os beija-flores tomar, achando lindo uma flor. Isso tudo é vestígios do amor. Você reverenciando o sol, a lua, as estrelas, a natureza. Isso são vestígios do amor. Agora, quando você se vê em meio àquele processo de ódio, de vingança e de querer matar, fazer isso, roubar, furtar, isso são vestígios daquele sentimento ruim mal que você ainda traz por dentro. Por isso que a diferença encontra-se no espírito evoluído e no espírito menos evoluído. Então nós vamos para o próximo vídeo, passando para a próxima questão.